Amigas, amigos, olá. Um conflito na Palestina, mais um conflito na Palestina. Israel e o grupo político Hamas. No dia de ontem, dia 7, o Hamas fez o mais intenso ataque ao território israelense desde a guerra do Yom Kippur de 1973. É um ataque bastante intenso que já encontra a resposta militar de Israel. O número de pessoas mortas em ambos os lados já supera 600 pessoas mortas. Nós precisamos colocar alguns aspectos conceituais acerca deste conflito que não estão sendo colocados adequadamente pela imprensa. Primeiro ponto importante: tipo de conflito, tipo de guerra. A imprensa está sugerindo que se trata de uma guerra de agressão. Sem qualquer motivo, desde o nada, o Hamas começou a atacar o território de Israel, que legitimamente está respondendo, certo? Guerra de agressão. Mas isso se a gente considerar um tempo histórico muito restrito, né? O tempo histórico de uma semana, tá? Da semana passada para esta, Israel não fez nada em relação à faixa de Gaza e, portanto, do nada o Hamas começou a atacar. E se a gente colocar num tempo histórico mais amplo, né? Se a gente colocar nos últimos 100 anos, ou principalmente a partir do século XXI, nós temos primeiro a ocupação por populações imigrantes principalmente europeus, desta região da Palestina. Ela era ocupada por árabes palestinos, majoritariamente muçulmanos, e o movimento sionista traz judeus da Europa para a criação do Estado de Israel, tirando a população nativa do seu território. E, portanto, nessa segunda perspectiva, não se trata agora de uma guerra de agressão. Trata-se de uma guerra de libertação colonial. A região foi ocupada ilegitimamente por um grupo estrangeiro que desalojou as populações nativas e que buscam hoje e há 100 anos a constituição de um país para si nesta região. Nessa segunda perspectiva, não é, portanto, uma guerra de agressão, é uma guerra de libertação colonial do povo palestino. E nós reconhecemos universalmente como sendo legítima uma guerra de libertação colonial. Ela é legítima onde? Ela é legítima, por exemplo, nos Estados Unidos. Alguém fala dos atentados terroristas dos Estados Unidos no século XVIII para a independência da Inglaterra? Não, era uma guerra de independência, era uma guerra de libertação colonial. Mas a gente fala disto na própria região e muito mais recentemente. Alguém se lembra de 1946, o atentado ao Hotel Rei Davi, que matou 96 pessoas? Esse atentado foi feito por um grupo judaico de libertação nacional, que era liderado por Menachem Begin. Eventualmente, Israel torna-se sim um país independente em 1948-49. Menachem Begin vai se tornar também eventualmente primeiro-ministro deste país. E este episódio violento, a explosão do Hotel Rei Davi, é comemorado como um episódio de libertação nacional em Israel. Agora, interessante, para os Estados Unidos é guerra de libertação colonial. Para Israel, até 1947, era guerra de libertação colonial. E para os palestinos agora não, é guerra de agressão. Não, não é guerra de agressão. É guerra de libertação colonial. E ainda mais, não há gratuidade em relação a estes ataques, porque a imprensa está colocando que do nada parece que vem lá e ataca. Sabe por que se coloca que o ataque veio do nada? Porque a imprensa espera que o espectador, o leitor, seja suficientemente burro, porque a imprensa só cobriu nos últimos meses, nos últimos anos, a guerra da Ucrânia e não falou absolutamente nada dos palestinos. Os assentamentos de Israel na Cisjordânia, condenados pelo Conselho de Segurança da ONU e pela Assembleia Geral das Nações Unidas, continuam sendo feitos. O desrespeito aos direitos civis das populações palestinas, das populações árabes em Israel, continua sendo recorrente e mais intenso. E, portanto, esse ataque não veio do nada. E ainda veio de mais uma coisa, que é a reforma constitucional proposta atualmente pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Nesta reforma constitucional, o parlamento israelense pode fazer a revisão das normas decididas pela Suprema Corte do país. O parlamento é controlado pelo primeiro-ministro Netanyahu. Vamos colocar isso na prática. Recentemente, em 2021, houve o episódio de Sheikh Jarrah. Então, houve
por autoridades israelenses validadas pela justiça de primeira instância o desalojar de populações palestinas num bairro em Jerusalém chamado Sheikh Jarrah. Isso era ilegal. Isso era ilegal pelas próprias leis de Israel. E quem definiu a ilegalidade em última instância? Eventualmente, a Suprema Corte do país. E o que o primeiro-ministro está tentando fazer agora? Tirar este poder da Suprema Corte, o que bizarramente, segundo o nosso outro videozinho de hoje, ecoa Carl Schmitt, ecoa a ideia de um jurista nazista que fazia a proposta lá nos anos 1930 de que não deveria haver uma corte julgando o texto constitucional, as pendências constitucionais, mas uma liderança política inerente ao povo. E vejam, isto colocaria uma camada de sofrimento extra e muito forte sobre a população palestina na atualidade. Então, primeiro, não é gratuito porque continuam os desrespeitos aos direitos civis dos palestinos e os assentamentos na Cisjordânia. Segundo, não há gratuidade porque a gente tem agora a revisão do texto constitucional que daria mais poderes a Benjamin Netanyahu para oprimir as populações de palestinos. Mas nós temos um segundo ponto importante. Há uma tendência de isolamento dos palestinos, que é um povo árabe, dentro do mundo em geral e do mundo árabe. Isso é um processo que se desenrola desde os anos 1970. Até os anos 1960, todos os governos árabes davam apoio aos palestinos na causa da formação do seu Estado Nacional palestino contra Israel. Mas a partir da guerra de 1973, guerra do Yom Kippur, vem a primeira crise do petróleo. E isto é traduzível, me permitam abreviar, em a guerra ter uma conta paga pelos Estados Unidos. Como resultado da guerra, os países árabes diminuíram a oferta mundial de petróleo, aumentando o preço do produto. Então, quem teve que pagar a conta foi os Estados Unidos, comprando petróleo, importando petróleo mais caro. Os Estados Unidos ligaram, então, o seu alerta vermelho. Não era mais para haver guerras entre países árabes e Israel. E como evitar isto? Ora, fazendo com que os Estados Unidos tivessem a sua diplomacia aproximada dos governos árabes. O primeiro que faz isto é o governo do Egito, no Acordo de Camp David, em 1979. Tem uma regrinha para o governo se alinhar com os Estados Unidos. Tem benefícios para o governo se alinhar com os Estados Unidos. Benefícios são diversos. Compra de armas, investimentos americanos de bancos privados, né, de bancos internacionais interestatais, apoio político no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tem várias vantagens de alinhamento com os Estados Unidos, mas tem um ônus: não pode mais atacar Israel e não pode mais dar apoio para entidades anti-israelenses como, na época, o Fatah de Yasser Arafat, a Organização para a Libertação da Palestina de Yasser Arafat. E a resposta dos países árabes diante dos benefícios de um alinhamento com os Estados Unidos era: o que são os palestinos? Eu nem sei o que é isso. Há uma tendência, portanto, de o Egito, primeiramente, isolar a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, dos palestinos. E, eventualmente, a Jordânia faz a mesma coisa. Mais recentemente, nós tivemos uma segunda onda de alinhamento de países árabes com os Estados Unidos e Israel. É o caso da Arábia Saudita, é o caso de Omã, é o caso do Kuwait, dos Emirados Árabes Unidos. E vejam, cada um destes países aumenta, reforça o isolamento dos palestinos, que ficam à mercê de um Estado israelense cada vez mais agressivo contra esta população. E qual é o meio que o Hamas encontra hoje de se contrapor a isto? Ora, colocando novamente a questão palestina nos holofotes internacionais, na pauta internacional. Tem alguém hoje que não está comentando a questão da Palestina? Não, inclusive no nosso vídeo de agora, tá certo? Então, o Hamas conseguiu recolocar a Palestina na pauta internacional. Mas tem uma segunda coisa importante. Se os governos de vários países árabes, em uma leitura prática, pragmática, tendem a alinhamento com o Ocidente e com Israel, isolando os palestinos, a população desses países normalmente valida a causa palestina. Num episódio como este, há que se ter posição. Então, qual é a posição da Arábia Saudita? Qual é a posição
dos Emirados Árabes Unidos, qual é a posição da Jordânia, do Egito nesta atual situação? Vai deixar Israel continuar fazendo um genocídio contra a população de palestinos? Ou vai se posicionar a favor dos palestinos, rompendo o isolamento dos palestinos? E nós temos uma terceira coisa. Ainda dentro dessa lógica de alinhamentos, já há notícias na manhã de hoje, domingo de hoje, que o Hezbollah, partido político do Líbano, está atacando o norte de Israel. O Hezbollah tem muito mais recursos financeiros e muito mais armas do que o Hamas tem. E, portanto, com o Hezbollah entrando no conflito, nós temos uma nova dimensão. Claro, Israel tem forças militares para vencer, para pulverizar a faixa de Gaza, para vencer, para pulverizar o Hezbollah e todo o país Líbano. Mas a situação política torna-se mais complicada para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, para os alinhamentos internacionais, tendo em vista esta escalada de tensões que, eu insisto, coloca novamente os palestinos na pauta. Isso não significa que o ideal do Hamas está dando ou venha a dar certo, porque pode, inclusive, haver uma reversão do quadro. Como eu disse, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está tentando aprovar agora mudanças constitucionais sob pressão das ditas esquerdas de Israel. Um episódio como esse do Hamas pode e provavelmente vai produzir unificação nacional em Israel na figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu contra os palestinos em geral. E, portanto, nós devemos ter nas próximas semanas um recrudescimento deste quadro em termos militares, com mais mortes de parte a parte, e em termos políticos, com recrudescimento em Israel na figura do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e com novos alinhamentos políticos regionais, quem sabe ligados também aos palestinos. É um tema polêmico e bastante complexo. É um tema que eu tentei tratar neste vídeo da maneira mais objetiva possível e não com base em deontologias de boteco. Então a gente tem frequentemente na imprensa, nas redes sociais, a ideia de vidas. Vidas são importantes, mas vidas só são importantes quando elas são tratadas fora de um contexto de valores de boteco, de moralismo de quinta série. Há que se pensar o problema na sua realidade, na sua profundidade, na sua complexidade, para nós pensarmos aí sim nos meios de superação, que envolvem também aspectos violentos de parte a parte, cotidianamente empurrados para baixo do tapete de Israel sobre os palestinos. De agora o Hamas frente a Israel, tremendamente inflacionado pela imprensa. Então há que se pensar objetivamente esse problema e não com um moralismo de quinta série para nós pensarmos a sua realidade e a sua potencialidade de superação. É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e, literalmente, boa sorte.